Olá, meus irmãos, como vocês estão? Nós somos o Eterno Ministério Jesus Não Mente e nós esperamos que vocês estejam ouvindo as nossas mais de 1.600 pregações. Espero que ninguém engane vocês nesse ano ao fazer falsas promessas, como por exemplo, ano novo, vida nova. Ano novo, agora vai. Nada disso é verdade. Moisés, quando tentava levar o povo de Deus adiante no deserto, ele foi combatido pelo próprio povo de Deus, que tinha medo de ir para a terra prometida. O que isso significa? Isso significa que Deus levanta pessoas para chamar você para o caminho que vai conduzir você à vitória. O caminho que Deus preparou para você. Perceba que Moisés era um homem levantado por Deus. E ele disse para o povo tudo aquilo que Deus falava com ele. Mas por que Moisés chamava o povo? Porque ele queria? Não. Porque ele era usado por Deus. Porque Deus, em seu amor e sua misericórdia, teve compaixão do seu povo e quis livrar o seu povo das mãos dos egípcios. E o que significa isso? Nos dias atuais, como a Bíblia ensina no livro de Eclesiastes, que não há nada de novo debaixo do sol, Deus quer fazer você caminhar por um caminho longe dos opressores, longe daquelas pessoas que querem te destruir, longe daquelas pessoas que querem te derrubar, longe daquelas pessoas que só pensam na sua derrota, longe daquelas pessoas que estão esperando você tropeçar para rir da sua cara. Os egípcios não eram amigos do povo de Deus. Por isso, Deus os guiou com mão poderosa, abrindo o mar do Egito para o povo de Israel passar. E quando os egípcios passaram, houve destruição de todos os inimigos do povo de Deus. Mas é importante lembrarmos do seguinte: Deus abriu o mar para o povo dele passar. O povo de Deus é aquele povo que caminha pelo caminho que Deus abriu. Quando você caminha por aquele caminho que Deus te chama, ali está a sua vitória. Por mais que esse caminho não seja um caminho que aparentemente seja normal, porque Deus é um Deus sobrenatural. Deus não vai chamar você para viver uma vida normal. Deus vai chamar você para estar diante de situações impossíveis. Um exemplo disso, se você lê o livro de Êxodo, quando você lê, o povo de Israel ficou diante do Mar Vermelho e começou a murmurar: o que vamos fazer agora? O povo olhava para trás, estava cercado pelo inimigo. O povo olhava para o lado, estava cercado pelo inimigo. O povo olhava para frente, tinha um mar à sua frente. E o povo pensou o seguinte: bom, se eu olho para trás tem inimigo, tô perdido. Se eu olho para os dois lados e tem inimigo, tô lascado. O que eu vou fazer? Me encurralaram. Eu acho que eu vou entrar nesse mar aqui e nadar. Ih, não, o mar é muito agitado, eu vou morrer. Porque se eu nadar, eu vou me cansar, eu não vou conseguir. Enfim, tô perdido. Não é assim que o povo de Deus pensou? Mas o que Deus fez? Deus abriu um caminho sobrenatural para o seu povo passar. Mas entenda seu povo como aquele povo que teme ao Senhor. Porque muitos murmuradores, como está escrito inclusive no Novo Testamento, no livro de Coríntios, pelas palavras do apóstolo Paulo, eles foram mortos no deserto. São pessoas que questionam os caminhos de Deus. São pessoas que ficam reclamando da vida. Esse caminho aqui está muito difícil. Aqui não vai dar não. Não, glória a Deus, mas o caminho aqui não está dando não. Esse caminho aqui não vai dar certo. Quando você murmura contra Deus, você está dizendo para Deus o seguinte: olha Deus, esse caminho que você está me levando aqui, eu não estou acreditando no Senhor não. Eu quero o meu caminho. Eu quero que o Senhor me leve no caminho que eu escolhi, porque eu não estou disposto a ter fé no Senhor não. Então, por isso, como ensina lá no livro de Hebreus, capítulo 10, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que também sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é você crer naquilo que você não vê.
Não é assim que está escrito lá no capítulo 11 de Hebreus? Logo no versículo 1. Então, se você age pela fé, entregando seus caminhos ao Senhor para que o mais Ele faça, como ensina o nosso querido Salmo, meu amigo, Deus, Ele vai agir de forma sobrenatural na tua vida. Agora, vamos trazer a palavra para os dias atuais, para que você possa entender o que Deus está querendo dizer através da minha boca. Meu amigo e minha amiga, quando Deus chamar você, sabe aquela pessoa que sente que tem um chamado de Deus? A pessoa, ela sabe, ela lê a Bíblia, ela sabe que está no pecado, ela sabe que está no erro, e aí ela lê a Bíblia e pensa assim: ai meu Deus do céu, eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que o Senhor está querendo mais de mim, eu sei que o Senhor está querendo me revelar por intermédio da tua palavra, que eu tenho que mudar a minha vida, que eu tenho que ter atitude cristã, que eu tenho que obedecer aquilo que Jesus mandou, que eu tenho que honrar o sangue de Cristo nessa terra. A pessoa lê a Bíblia, sabe que tem que mudar porque a vida dela está toda errada, está fumando, está bebendo, está falando palavrão, está se misturando com gente errada. Essas pessoas que você se mistura, elas não estão nem aí para você. Você fica aí perdendo tempo com essas pessoas em vez de estudar, em vez de trabalhar, em vez de praticar a obra do Senhor aonde você mora. Então você está aí perdendo tempo com o bode do diabo. Pessoas que não estão nem aí para obedecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que estão desviando você dos caminhos da verdade. Pessoas que estão desviando você do sobrenatural de Deus. Pessoas que estão aprisionando você a ter uma mente limitada. Porque a mente da fé, a mente cristã, como ensina lá em 1 Coríntios capítulo 12, porque nós temos a mente de Cristo. Meu amigo, a mente cristã é ilimitada. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. E nós estamos vivendo dias que as pessoas estão se contaminando com amizades deletérias. Amizades que não vão levar você a lugar algum e que aprisionam você, incutindo maus pensamentos em ti. A pessoa chega perto de você: olha, não vai dar certo não. Olha só, isso aí que você quer? Não, isso aí não é pra você não, isso é muito difícil. Não, desiste disso, você não vai conseguir não. Então esse tipo de gente, ele cerca a terra. Aonde você vai, tem gente desse tipo. Isso aí não, desiste disso. Não, seu sonho é muito alto. Não, você não consegue não. E aí você acredita naquele demônio. E aí você não tem fé. Porque a Bíblia ensina que tudo é possível para aquele que nele crê. Mas crer não significa dizer eu creio. Crer é crer no coração, como está no livro de João. Aquele que me ama deve andar como eu andei. Quando você ama o Senhor, e nisso consiste o amor, observar os seus mandamentos e praticar aquilo que Deus quer. Então, meu amigo, faça-me um favor, não adianta você ficar falando: ai, Jesus Cristo de Nazaré, eu creio no Senhor. Eu creio que a minha vida vai mudar. Não adianta. Você tem que ler a Bíblia, tem que obedecer a Bíblia. Porque Deus disse: aquele que me ama observa os meus mandamentos. Aquele que me ama deve andar como eu andei. Será que você tem andado como Jesus andou? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Será que você tem andado conforme Deus quer? Será que você tem obedecido o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que você tem estado longe da masturbação? Longe da imoralidade sexual? Será que quando você vê uma moça na rua, você fica pensando em fazer sexo com ela? Ou você pensa: não, ela é uma santa de Deus. É uma mulher que, independentemente do que ela esteja fazendo, ela é uma mulher criada à imagem e semelhança de Deus, e eu tenho que respeitá-la. Porque se eu não respeitá-la, Deus irá me aniquilar. A palavra de Deus ensina em Efésios 4:27, não dê brecha ao diabo. Nós não podemos dar brechas ao diabo. O povo de Deus não pode dar brechas ao diabo. Se Deus chamou você para entrar no caminho da porta estreita, de Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, por favor, você que está me ouvindo, entre no caminho da porta estreita. Irmão, mas que caminho da porta estreita é esse? O caminho longe do pecado. O caminho firme na fé. O caminho de crer que Deus, em sua palavra, tem verdade, tem bênção, tem projetos,
tem planos para a sua vida. Mas os planos de Deus são para aqueles que obedecem a Deus. Nós não podemos continuar nos enganando. Antigamente eu pregava muito contra a religião. Eu era um cristão imaturo. Eu não entendia. Eu ficava com, digamos assim, não é raiva, mas é um sentimento de indignação por não entender como pode uma pessoa ir para a igreja e não ler a Bíblia. Como pode uma pessoa fazer parte de um culto e não ter compromisso com Deus? Como pode alguém pregar o evangelho e na sua vida ser mentiroso? Como pode alguém se dizer diácono, diaconisa, e ficar na internet o dia inteiro sem fazer nada, sem estudar, sem trabalhar, sem ajudar as pessoas? Pessoas que são rancorosas, com ódio no coração, com inveja, com ganância. Pessoas com sentimento de vingança. Eu ficava assim, como pode alguém ir para a igreja e alimentar as obras malignas no coração? Como pode alguém não perdoar o seu irmão? Como pode alguém odiar o próprio pai, a própria mãe, e ir para a igreja? Então eram perguntas que eu tinha na minha cabeça e que eu não conseguia responder. Então eu ficava com raiva. Aí eu vi o coleguinha que ia para a igreja e não tinha compromisso com Deus, ficava com raiva dele. Só que eu aprendi na Bíblia que essas pessoas existem. Eles são servos do diabo, disfarçados de ministro da justiça. 2 Coríntios capítulo 11 nos ensina claramente isso. Então perceba que a ignorância que Deus citou lá, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, e em Oséias capítulo 4, que o povo perece por falta de conhecimento sobre as Escrituras sagradas, nos faz alimentar uma chama de ódio no coração que só faz mal pra gente. Então nós não podemos odiar essas pessoas, nós apenas temos que mostrar o caminho e perguntar para as pessoas: você quer caminhar pelo caminho que o Senhor preparou para você, ou você quer continuar caminhando pelo caminho que o falso profeta, ou seja, o espírito do anticristo preparou para você? Essa é uma pergunta simples que nós temos que fazer para todos os nossos irmãos, principalmente para aqueles que dizem que servem a Deus. Qual é o caminho que você quer? Eu quero perguntar para você, eu estou perguntando para você que está me ouvindo. Qual o caminho que você quer seguir? Você quer andar pelo caminho da verdade, da justiça, da retidão, o caminho que Deus preparou para você, o caminho da obediência ao Evangelho, o caminho da santidade, o caminho que nos mostra lá os frutos do Espírito a partir de Gálatas capítulo 5, 23, domínio próprio, você ter controle sobre aquilo que você faz. As pessoas hoje em dia não têm controle, é o dia inteiro no celular, é o dia inteiro pensando em sexo, o dia inteiro pensando em dinheiro, pensando em enriquecer. As pessoas estão ficando loucas por conta da ansiedade que o diabo lhes coloca no coração. As pessoas ficam inseguras. Mas e se seu pai morrer? E se você perder o emprego? E se seu marido te trair? Tudo isso aí é coisa que o diabo coloca na sua cabeça. Porque o diabo, ele domina a sua mente. Mas quando você levanta o escudo da fé e quando você está firme na oração, quanto tempo que você não ora? Há quanto tempo que você não pega a Bíblia e diz: agora eu vou obedecer ao Senhor, agora eu vou mesmo. Agora eu vou mudar a minha vida. Eu vou abandonar as más amizades, eu vou abandonar os meus maus hábitos. Eu realmente quero servir ao Senhor de todo o meu coração. Quando que você fez isso? Então o diabo, ele escraviza a mente das pessoas, colocando pensamentos que não são verdade. E a pessoa que não tem o escudo da fé, ela acaba alimentando esse tipo de pensamento maligno e ela acaba sendo alvo do diabo, presa do diabo. E às vezes o marido chega em casa depois de um dia de trabalho, a esposa ficou o dia inteiro sem fazer nada, sem ler a Bíblia, não tem fé. Aí o marido chega em casa, ela diz: seu safado, onde você estava, seu pilantra? E o cara estava trabalhando. Então o ciúme é uma obra da carne, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 23. Então nós temos que combater todas as obras da carne. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, então por favor, leia a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, não se engane, não se engane. Então nós temos que entender que o nosso inimigo, ele é chamado de astuto, tanto em Gênesis capítulo 3 como em Efésios capítulo 6. Nós não podemos negligenciar as ações do inimigo. O inimigo é astuto, é inteligente, ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Eu estou falando de anjo. A Bíblia descreve os anjos como sendo superiores aos seres humanos, superiores em inteligência, em força. Porém, não é para você ter medo do diabo. Por quê? Porque Jesus disse que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Então, quando você se arrepende dos seus pecados e decide mudar a sua vida, Jesus Cristo disse que eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Jesus não está morto. Jesus está no meio de nós. Então, quando você invocar a presença do santo e temível nome de Jesus, o nome que faz os demônios tremerem, o nome que faz os demônios recuarem, o nome que faz os demônios baterem em retirada da tua vida e levar fora todo sentimento de pecado, e levar fora todo sentimento de derrota, a tua vida será transformada. Mas será que você tem clamado a Jesus Cristo? Será que você tem invocado o seu santo e temível nome? Será que você tem feito a vontade de Deus? Porque fazer a vontade de Deus significa obedecer à Bíblia e tomar uma atitude para obedecer a Deus, mudando seu comportamento, mudando seus hábitos. Não adianta dizer, oh, glória a Deus, amém, mas continua no pecado. Amém, glória a Deus, mas não procura emprego. Amém, glória a Deus, mas não quer saber de obedecer a Bíblia, de pregar o Evangelho. Amém, glória a Deus, mas está na masturbação, está no homossexualismo, está na mentira. Amém, glória a Deus, mas só pensa em dinheiro, em carro. Amém, glória a Deus, mas só quer saber de ficar de brincadeirinha com papo idiota, sem estudar, sem ter compromisso com a vida, sem pregar o Evangelho, sem ajudar o pobre. Esse amém, glória a Deus, não vale de nada. E não sou eu que digo isso, é a Bíblia. A fé sem obras é morta. Livro de Tiago, é só você ler. Então você não precisa acreditar em mim. Você só precisa ler a Bíblia e saber o que Deus disse. Tem gente que fica assim, irmão, todo dia eu prego o Evangelho no trabalho, aonde eu piso. As pessoas falam assim, opa, me dá uma palavra aí, irmão. Eu te dar a palavra? Eu não. Pega a Bíblia e lê. Lá Deus vai te dar muita palavra. Aí a pessoa, não, que isso? Mas me dá uma palavra aí. Não. Adquira o hábito de ler a palavra de Deus. Para que no futuro você também pregue a palavra e estimule as pessoas a ler a Bíblia. Porque a palavra de Deus descreve o inferno. Aquele que não obedece a Deus será lançado ao inferno. Meu amigo, como eu já disse milhares de vezes, eu já vi o diabo na minha frente. Essa foi a razão pela qual eu me converti. Porque eu fiquei com tanto medo, mas tanto medo, que eu falei, olha, eu achava que eu era o cara. Aqui no Rio de Janeiro a gente utiliza esse linguajar. O que significa achar que é o cara? Significa você achar que você é muito inteligente, que você é isso, que você é aquilo, que você é o cara, que você é o melhor. E o nome disso é soberba. E eu comecei a ver na Bíblia que eu era uma pessoa soberba. Eu era uma pessoa sem Cristo. Eu era uma pessoa que falava palavrão, idolatrava futebol, viciado em futebol, brigava com todo mundo. Então perceba que eu era um homem que achava que tinha Deus no coração. Mas eu era um homem perdido. E o diabo, ele nos faz crer exatamente nisso. Ele nos faz crer que nós somos bênção. Não precisa obedecer a Bíblia, não. Não precisa abandonar o pecado, não. Não, pode continuar indo para a igreja assim, pode. Pode continuar olhando as mulheres, pode continuar a masturbação, pode continuar de safadeza, pode continuar bebendo, indo pra balada. Deus te ama como você é. O diabo falava isso pra mim, eu acreditava. Até que eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a perceber que realmente a minha vida estava muito errada. E quando eu vi o diabo, essa foi a gota d'água para que Deus dissesse pra mim, eu entendi como Deus dizendo pra mim assim, olha, estou te mostrando que o mundo espiritual existe. Faça a sua escolha. Ou você me obedece, ou você vai morrer. Porque eu estou mostrando para você que o mundo espiritual existe. Então, irmãos, desde que eu tenho obedecido ao Senhor, coisas sobrenaturais têm acontecido na minha vida. Tenho sido perseguido. Às vezes eu estou num beco, como nós pregamos no início dessa palavra. Não encontro saída, mas Deus vai lá e dá a saída. Tem que acreditar. Deus quer que você acredite até o final. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração para você lutar. Essa batalha é pela mente, é pela fé. Se você esmorecer, se você enfraquecer, se você murmurar, você vai perder para o diabo.
Ah, mas está impossível, irmão. Você não sabe o que eu estou passando, mas tem que acreditar. Se Jesus disse que tudo é possível para aquele que nele crê, é porque tudo é possível para aquele que nele crê. E é isso que eu vou pregar para a tua vida, porque você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Você foi criado para vencer. Você não foi criado para ser derrotado. Você não foi criado para ser pisado. Você não foi criado para ser desestimulado. Você não foi criado para ser um derrotado. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Jesus disse: eis que vos dou toda a autoridade para pisar sobre a cabeça da serpente e do escorpião, e nada lhe fará mal. Nada lhe fará mal. Por que você não acredita na palavra de Deus? Por que você insiste em acreditar naquilo que o diabo coloca na sua mente? Leia a palavra. Não seja destruído pela falta de conhecimento. Use a sua fé. Aniquile o inferno. Mostre para o diabo que você crê no Senhor. Mostre para ele a tua fé, porque ele vai recuar. Ele é medroso. Ele tem medo de quem tem fé. Quando Jesus Cristo está na nossa vida, as coisas são diferentes. O diabo não tem poder sobre a vida daquele homem de Deus. Não tem poder sobre a vida daquela mulher de Deus. Mas ele tem total poder sobre a vida do fofoqueiro, do murmurador, do que não crê, do que não quer mudar, do que quer permanecer no erro, do que não quer obedecer, do coração incircunciso. A esse ele vai matar. Meus irmãos, nós não vamos mais pregar todos os dias como fazíamos antigamente, porque muito foi pregado. Mas hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração e disse o seguinte: meu filho, quando eu colocar uma palavra no seu coração, você prega, porque algumas pessoas ainda estão precisando ouvir algumas coisas que não foram ditas. Então diga, faça a sua parte. Cada um receberá o seu galardão conforme as suas obras. Se você trabalha para Deus, você vai receber de Deus o seu galardão. Se você não trabalha, tudo bem. Você é considerado rebelde. E você também receberá a sua devida paga, como ensina a parábola dos talentos. Então essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, no dia 1º de janeiro de 2018, para que a sua vida efetivamente seja transformada nesse ano. Não haverá mudança sem mudança de hábito. Não haverá mudança sem mudança de mente. Não haverá mudança sem renúncia de pecado. Não haverá mudança sem obediência à Bíblia. Não haverá mudança se você não mudar. Se você continuar a permanecer, se você permanecer realizando as mesmas coisas que você faz todos os dias, vivendo as mesmas mentiras, alimentando as mesmas vaidades, você será aniquilado, você será morto, será envergonhado, será destruído. Você será um objeto nas mãos do diabo. Tome cuidado com o diabo, pois ele não tem poder sobre a vida daquele que crê, mas ele tem total poder sobre a vida daquele que não obedece o Evangelho. Por isso eu peço a Deus, em nome de Jesus, que você que ouviu essa mensagem, que você que quer mudar, você que quer se arrepender, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Para isso serve o sangue de Cristo. Mas você que não quer mudar, você que é incircunciso de coração, você que não quer saber de Deus, que os anjos de Satanás carreguem você para as profundezas do abismo. Porque você ouviu a verdadeira palavra do Senhor e, no entanto, você não quer mudar. Você é considerado inimigo de Deus e ninguém pode lutar contra o Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, abençoe os teus e arranca e ceifa da terra aqueles que não são teus. É o que eu peço com fé em nome de Jesus. Amém. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. E essa foi mais uma palavra de Deus para realmente transformar a tua vida e te levar para onde Deus quer te levar. Não questione, apenas siga o caminho, leia a Bíblia, abandone o pecado, abandone as más companhias, mude os seus hábitos, corra atrás, haja, não adianta ficar parado.
Ou você toma uma atitude para obedecer a Deus com todo o seu coração, todo o seu entendimento e todas as suas forças, ou você será aniquilado. Fique na paz.